E aí pessoal, tudo bem com vocês? Continuando com nossos estudos sobre assuntos de engenharia, hoje nós iremos trabalhar sobre como dimensionar fossa séptica. Então vamos aos estudos. O esgoto deve ser tratado. A NBR 8160, que trata de sistemas prediais de esgoto sanitário, projeto e execução, diz no seu item 4.1.4 que a disposição final do efluente do coletor predial de um sistema de esgoto sanitário deve ser feita em rede pública de coleta de esgoto sanitário, quando ela existir, e essa rede pública vai direcionar o nosso esgoto até uma estação de tratamento de esgoto, a ET, ou em sistema particular de tratamento, quando não houver rede pública de coleta de esgoto sanitário na cidade. Infelizmente, nem todas as cidades no país contam com um sistema público de coleta e tratamento de esgoto, então a solução que nos resta nesses casos é optar pelo sistema particular de tratamento. Porém, de toda forma, o esgoto ele deve ser tratado. De maneira alguma nós podemos dispor o nosso esgoto diretamente no solo, sem tratamento algum, ou lançá-lo diretamente em corpos hídricos. Essas ações elas são proibidas. Inclusive, podem gerar penas a resoluções do CONAMA que tratam de despejo de efluentes em corpos hídricos, e há parágrafos que tratam de sanções e de penas. Essas penas, em determinados casos, podem ir de até de 1 a até 5 anos de detenção. Dessa forma, eu apresento a vocês um exemplo de solução particular de tratamento, que neste caso é formado por uma fossa séptica ou tanque séptico, um filtro biológico anaeróbio e um sumidouro. No caso, a fossa séptica é o sistema principal de tratamento, é o sistema inicial de tratamento. O filtro biológico anaeróbio é um sistema complementar de tratamento, e o sumidouro é um dispositivo de disposição final do efluente líquido. Neste estudo, nós iremos trabalhar sobre o dimensionamento da fossa séptica ou do tanque séptico. E para isso nós temos que trabalhar inicialmente com a definição deste termo. Vamos utilizar então a NBR 7229, que trata do projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos, e traz no seu item 3.30 o termo tanque séptico, como sendo unidade cilíndrica ou prismática retangular de fluxo horizontal para tratamento de esgotos por processo de sedimentação, flotação e digestão. E diz, entre parênteses, uma frase: ver figura 1 do anexo A. E que figura é essa? Essa é a figura que é apresentada na norma no anexo A. Aqui nós temos um corte longitudinal da seção do tanque séptico, onde são apresentados o fluxo de entrada do esgoto bruto e saída do efluente líquido, e também são demonstrados os tratamentos que ocorrem dentro do tanque séptico. Desta maneira, nós podemos observar que, partindo deste ponto, nós temos a entrada do esgoto bruto. Esse esgoto deve ser oriundo de mictórios e vasos sanitários, as bacias sanitárias. Ao entrar no tanque séptico, este esgoto ele vai gerar microbolhas de ar. Essas microbolhas elas vão fazer com que as partículas mais leves que estão aqui dentro elas sejam direcionadas para a parte superior do nosso tanque séptico, ou seja, as partículas mais leves flutuam. Aqui acontece um processo físico de tratamento, que é o processo da flotação. Da mesma forma, nós temos que observar que as partículas mais pesadas elas sofrem a ação da gravidade e vão ser direcionadas para o fundo do nosso tanque séptico. Aqui ocorre outro processo, outro tratamento físico, que é o processo da sedimentação. Com o passar do tempo, colônias de bactérias, que aqui são representadas por esses retângulos em verde, elas vão se formar dentro do nosso tanque séptico. E essas bactérias vão fazer a digestão da matéria orgânica
que está contida no tanque. Aqui ocorre o processo biológico de tratamento, que é o processo da digestão. Vamos ter então, após esses tratamentos, a saída do efluente líquido do nosso tanque séptico. Esse efluente, ele pode, tanto conforme cada caso, né? Conforme o caso, ele pode ser direcionado para um sistema complementar de tratamento, como por exemplo um filtro biológico anaeróbio, ou, dependendo da situação, pode ser direcionado diretamente para um dispositivo, um sistema de disposição final de efluente líquido. Pode ser, por exemplo, um sumidouro ou uma vala de infiltração, por exemplo. O item 4.3.2 diz que é vedado o encaminhamento ao tanque séptico de águas pluviais. O sistema de captação e destinação final de águas pluviais, ele deve ser totalmente separado do nosso sistema de esgoto sanitário, ou seja, é adotado o sistema separador absoluto. De forma alguma nós podemos destinar águas pluviais para o tanque séptico. E também é vedado o encaminhamento ao tanque séptico de despejos capazes de causar interferência negativa em qualquer fase do processo de tratamento ou a elevação excessiva da vazão de esgoto afluente, como os provenientes de piscinas e lavagem de reservatórios de água. Sobre a água de piscina, dois fatores são levados em conta para proibir a destinação para o tanque séptico. O primeiro fator é o fator quantitativo, um grande volume de água que poderia ser oriundo dessa piscina, e isso afetaria os tratamentos que estão ocorrendo no nosso tanque séptico. Outro fator é o fator qualitativo, a qualidade da água da piscina. As águas de piscinas, elas contam com um alto teor de cloro, e o cloro ele é prejudicial para as bactérias que estão presentes no nosso tanque séptico. Iria aí atrapalhar o processo da digestão que essas bactérias fazem com a nossa matéria orgânica. Da mesma forma, nós temos que lembrar das chamadas águas cinza, que são as águas oriundas de chuveiros e de lavatórios e de banheiras. Estas águas elas podem ser direcionadas para outros sistemas de tratamento ou diretamente, dependendo do caso, ou diretamente para o dispositivo de disposição final do efluente líquido. Muito importante também lembrarmos das águas de pias de cozinha. De forma alguma nós devemos direcionar água de pia de cozinha para o nosso tanque séptico. Primeiro que é totalmente errado nós jogarmos óleo diretamente no ralo da pia de cozinha, justamente porque pode gerar o encostamento na canalização de esgoto da pia da cozinha e gerar o entupimento da nossa pia. Nós não devemos encaminhar essas águas para os tanques sépticos justamente pela alta quantidade de óleo e de gorduras, né? E também pela alta quantidade de detergente, produtos químicos. Essa água oriunda de pia de cozinha deve ser direcionada para caixas de gordura. Inclusive o assunto caixa de gordura vai ser trabalhado num próximo vídeo. Quando esse vídeo for publicado, eu deixarei na descrição o link para o vídeo sobre dimensionamento de caixas de gordura conforme a norma pertinente. Outro ponto importante são as distâncias horizontais que devem ser observadas para a alocação dos tanques sépticos. Devemos obedecer a distância mínima de 1,5 m de construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial de água. Devemos observar também 3 metros de árvores e de qualquer ponto da rede pública de abastecimento. Essa distância das árvores é justamente pela ação das raízes das árvores. Nós podemos observar aqui que a raiz desta árvore está destruindo a calçada, em alguns casos destrói muros, paredes de residência, entortam pilares, enfim. E não é diferente com a estrutura do nosso tanque séptico, então por isso nós devemos obedecer essa distância mínima. E outro ponto bastante importante trata da distância do tanque séptico aos poços freáticos ou corpos de água de qualquer natureza, que nós devemos obedecer a distância mínima de 15 metros. Aqui nessa figura de baixo, nós
podemos entender o porquê de obedecer essa distância mínima. Nós temos aqui, neste exemplo, um tanque séptico que, por algum determinado motivo, houve um vazamento, seja pela falha de execução ou por qualquer tipo de problema que possa vir a ocorrer. Então, o esgoto oriundo desse tanque, ele ainda não foi tratado corretamente, ele está sendo já disposto no solo. Aqui no solo, ele vai percolar e vai encontrar o lençol freático, pode ser direcionado diretamente para o poço de abastecimento de água para a própria residência, que vai ocasionar aqui a contaminação cruzada, onde a água de abastecimento da edificação vai ser contaminada pelo próprio despejo dessa residência.